A solidão de Deus. O título desse capítulo talvez não seja suficientemente claro para indicar o seu tema. Isto se deve, em parte, ao fato de que hoje em dia bem poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Dos que leem ocasionalmente a Bíblia, bem poucos sabem da grandeza do caráter divino, que inspira temor e concita a adoração. Que Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, não obstante cheio de misericórdia, muitos acham que pertence ao conhecimento comum. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nesses tempos degenerados. Deus é único na excelência do seu ser. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Êxodo 15:11. No princípio, Deus, Gênesis 1:1. Houve tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade de sua grandeza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra, que lhe ocupasse a atenção. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, ou um ano, ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Se o universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fossem necessários, de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda, Malaquias 3:6, pelo que, essencialmente, a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano de sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Efésios 1:11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que algum dos nossos leitores imagina que fomos além do que nos autorizam as Escrituras? Então, o nosso apelo será para a lei e o testemunho. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Neemias 9:5. Deus não ganha nada, nem sequer com a nossa adoração. Ele não precisava dessa glória externa de sua graça, procedente de seus redimidos, porquanto é suficientemente glorioso em si mesmo sem ela. Que foi que o moveu a predestinar os seus eleitos para o louvor da glória de sua graça? Foi como nos diz Efésios 1:5, o beneplácito de sua vontade. Sabemos que o elevado terreno que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os nossos leitores. Por esta razão faremos bem em andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo conclui sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e graça soberana, pergunta ele:
Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Versículo 34 e 35. A importância disto é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigações para com a criatura. Deus nada ganha da nossa parte. Jó 35, 7 e 8 diz: Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal qual como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Mas certamente não pode afetar a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, 10. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. De mais a mais, vamos além. Nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial e a glória essencial do seu ser, nem pelo que ele fez, nem pelo que ele sofreu. É certo, bendita e gloriosamente certo, que ele nos manifestou a glória de Deus. Porém, nada acrescentou a Deus. Ele próprio o declara expressamente, e não há apelação quanto às suas palavras. Não tenho outro bem além de ti, Salmo 16, 2, na versão usada pelo autor literalmente: a minha bondade não chega a ti. Em toda a sua extensão, este é um salmo sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra, Salmo 16, 3. Mas Deus estava acima e além disso tudo, pois unicamente Deus é bendito, Marcos 14, 61. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso e não ousamos fazê-lo nem por um momento, mas isso tudo tem que ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Todavia, se assim lhe aprovesse, Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Que o fizesse ou não foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo antes de ser chamado à existência a primeira criatura. E que são para ele todas as suas criaturas? Mesmo agora, deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta. Eis que as nações são consideradas por ele como a gola de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Isaías 40, 15 a 18. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo Deus desconhecido, como aparece em Atos 17, 23. O Deus desconhecido para as multidões desatentas. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Isaías 40, 22, 23. Quão imensamente diverso é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum. O testemunho do Novo Testamento não tem nenhuma diferença do que vemos no Velho, como poderia ser, uma vez que ambos têm o mesmo autor. Ali também lemos:
a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6, 15 e 16. O ser que aí é descrito deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todo. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Um Deus tal não pode ser encontrado mediante investigação, só pode ser conhecido como e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo, por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza que os homens ficam inexcusáveis. Romanos 1:20. Contudo, ainda temos que dizer como Jó: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 26:14. Cremos que o argumento baseado no desígnio, assim chamado, argumento apresentado por apologetas bem-intencionados, tem causado mais dano que benefício, pois tenta baixar o grande Deus ao nível do entendimento finito e com isso perde de vista a sua singular excelência. Tem-se feito uma analogia com o selvagem que achou um relógio e que, depois de um detido exame, inferiu a existência de um relojoeiro. Até aqui tudo bem. Tentemos ir mais longe, porém. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de sua maneira, de sua disposição, conhecimento e caráter moral, de tudo aquilo que se junta para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar num homem real, o homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer: eu o conheço? Fazer perguntas como esta parece fútil, mas estará o eterno e infinito Deus tanto mais ao alcance da razão humana? Realmente não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio se dá a conhecer. Tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. Deus é Espírito, João 4:24, e, portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem decaído não é espiritual, ele é carnal, está morto para tudo que é espiritual, a menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz. Não pode sequer ver as coisas de Deus, João 3:3, e muito menos entendê-las, 1 Coríntios 2:14. É mister que o Espírito Santo brilhe em nosso coração, não no intelecto, para dar-nos o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4:6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas fragmentário. A alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, 2 Pedro 3:18. A nossa principal oração e finalidade como cristão deve ser que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10.